E aí pessoal, bora dar continuidade aqui à nossa aula de atualidade sobre os povos indígenas do Brasil. Bora resolver aqui umas questões de vestibular e apontar algumas coisas. Questão 1, Enem 2016. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro a eles era aplicado, mas com as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. O índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural e imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Bom, isso é aquilo que eu comentei com vocês no início. Os europeus tinham aquela visão mais etnocêntrica, mais preconceituosa, onde eles queriam que a etnia e a raça deles fossem superior ao dos índios daqui. Eles eram tão ignorantes e tão preconceituosos que eles comparavam os índios lá da Índia, da Ásia, com os indígenas do Brasil, com as pessoas do Brasil. Tanto que eles eram tão cegos que eles comparavam os tupinambás, que é um povo de origem brasileira, com os astecas, que é um povo de origem da região do Peru. Letra A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente diferenciado. Bom, a gente sabe que eles não tinham essa concepção idealizada do território, eles sabiam que tinham diferenças geográficas, era mais por mera conceito mesmo e racismo da parte deles. Letra B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Quando ele quer falar ameríndias, ele quer falar a origem desses povos que tinham origem aqui na América do Sul. A gente só sabe que depois de umas longas pesquisas históricas que a gente descobriu que esses povos eles têm a mesma origem comum, mas na época os europeus não tinham esse conhecimento. Letra C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações de territórios conquistados. Alternativa correta, pois era etnocentrismo é nada mais nada menos que você impor a sua etnia, você achar a sua etnia superior a do outro. Então bora para a letra D, só para ver o que está errado nela e na E. Transposição direta das categorias originárias do imaginário medieval. Bom, a gente sabe que não tinha nenhuma presença de imaginário medieval nessas conversas entre eles, pois era totalmente algo novo para eles. Os europeus nunca tinham tido contato com os povos da América do Sul antigamente. A letra E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. A gente sabe que não era nada assim, era simplesmente por eles acharem eles selvagens e pela pele deles serem diferentes. Bora para a segunda questão. É do Enem também. Coube aos Chavantes e aos Timbiriba, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico. A realização de sua tradicional corrida de toras de Buriti em plena Avenida Paulista, em São Paulo, para denunciar o cerro de suas terras e degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas restrições entre alternativa A. Expansão territorial do agronegócio, certo, em especial nas regiões centro-oeste e norte, certo, que é onde fica a maioria das populações indígenas no território brasileiro. E as leis de proteção indígena e ambiental, essa alternativa está certíssima, ela é a correta, não tem nada a falar sobre ela. Letra B. Os grileiros articuladores do agronegócio, bom, está certo até aí. Vamos para a segunda parte. E os povos indígenas poucos organizados no Cerrado. Bom, a gente sabe que isso está errado, pois não é que os povos indígenas são poucos organizados. É que quando faz uma análise entre essas comunidades, a gente vê que eles têm culturas e até línguas totalmente diferentes. Então eles não têm esse contato entre eles. Não é culpa deles que essas comunidades estão totalmente espalhadas. Essa questão está errada pela segunda parte, mas a primeira está certa. Então bora para a letra C. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista no meio ambiente. Bom, a gente sabe que os indígenas eles realmente têm preocupação com o meio ambiente, mas eles não estavam lá para realmente lutar pelo meio ambiente. Eles estavam lá para lutar pelos seus direitos das suas terras, que eles estavam sendo expulsos e estavam no meio desses embates. Então, bora para a letra D. Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistas. Bom, a gente sabe que não há uma grande presença das elites industriais paulistas lá na parte do Cerrado e nem do norte brasileiro. Muitas vezes tem mais empresas multinacionais e empresas locais tendo esses embates com os indígenas, como os fazendeiros e os grileiros da região. Então essa alternativa está errada. Vamos para a letra E. O campo e a cidade no Cerrado,
que faz com que terras indígenas dali sejam alvo de invasões urbanas. As comunidades indígenas elas são bem afastadas das cidades, então não tem como ver essa possibilidade das pessoas entrarem nas terras indígenas. É mais pelas terras de não serem respeitadas pelas pessoas que querem ter avanços econômicos nessas áreas. Então bora para a última questão aqui, que é da Universidade Federal de Uberlândia. A questão da demarcação de terras indígenas tem ao longo do tempo suscitado diversos conflitos. Mais recentemente, observou-se a possibilidade de modificar os critérios de demarcação, pois, conforme seus críticos, os regulamentos vigentes possibilitariam a ação de indígenas civilizados, ou seja, aqueles que supostamente teriam perdido sua identidade indígena e que agora reivindicavam com o intuito de obter terras. No centro deste debate, encontra-se a definição do que é ser indígena, enfim, a definição dos critérios definidores de uma etnia. Como eu já expus para vocês na aula, esses critérios eles vão ser debatidos pela FUNAI e eles têm os próprios critérios deles para denominar as terras indígenas e como uma comunidade ela é indígena ou não. Então bora analisar aqui as questões de acordo com o que foi apresentado para vocês lá na aula. Alternativa A. Identificação da presença de traços fenótipos comuns a uma população, atrelados ao cultivo de uma tradição cultural. Bom, a gente sabe que não é exatamente assim, pois como a população brasileira é extremamente miscigenada, a gente consegue observar pessoas que teriam tecnicamente uma parte genética indígena, convivendo normalmente nas cidades, eles não são indígenas, entende? Então bora para a letra B. Ocupação territorial de um país específico pela persistência de traços culturais tradicionais. A gente sabe que nem sempre a persistência de traços culturais tradicionais representa uma identidade em si, pois com o passar do tempo teve várias culturas que foram se alterando seus costumes e suas modas, então essa alternativa está errada. E a gente leva para C, que é a alternativa mais correta possível segundo os ideais da FUNAI, que é a identificação de uma concepção partilhada por uma população, que é as comunidades indígenas, da existência de uma trajetória histórica em comum que funda uma identidade. Então eles tiveram uma história, essa comunidade teve uma história que ela passou junta, todas, onde suas culturas foram se modificando, algumas tradições foram permanecendo, mas formam o que eles são hoje, sabe? Então essa alternativa é mais correta. Vamos só ver o que a letra D tem de errado. Identificação de traços raciais comuns a uma população, aliados a elementos culturais específicos. Pode ser meio ignorância falar que denominar certos tipos de costumes a uma raça, sabe? Como eu falei anteriormente, os costumes vão mudando, as culturas também, e algumas tradições ficam, outras vão. A gente não pode sempre julgar essas raças, qualquer tipo de raça. Vou ficar por aqui, galera. Obrigado pela aula e qualquer dúvida pode chamar o pessoal aí, tá? Fiquem bem, fiquem em casa.